E aí galera, aqui é o Lico de seu canal Distro Hopper e nesse vídeo vamos falar sobre o Vivaldi, sobre a polêmica do CEO, um dos fundadores do Vivaldi, que soltou a braba. IAs não vão tornar a sua vida melhor. Mas antes de seguir no vídeo, já deixe seu like e deixe seus comentários o que você pensa sobre o título desse vídeo, brasileiro que brasileiro comenta o vídeo antes de ver. Se quiser ajudar o canal, segue aí o nosso código do Pix, manda o Pix pra nós. Em breve nós teremos um sistema de membros e vamos pensar em umas recompensas para vocês, tá? O negócio tá andando, tá andando, tá andando. Qual que é a reflexão do dia, tá? Isso é uma coisa que é importante. Todo mundo aqui já percebeu que todos os navegadores têm uma aba para lidar com a IA. Até o Firefox. Até o Firefox. Firefox, um dia eu acordei e tava lá. Nesses dias eu fui abrir o VS Code, né? Atualizei, foi abrir não, foi atualizar, né? Foi atualizar o VS Code e de repente apareceu ali um botão de sugestão de IA, de chat para me ajudar no código, né? E que eu não consegui tirar o botão. Eu tenho que escrever um comando lá no prompt do editor de texto para ele desligar a IA, cara. Eu não quero a IA e ele quer empurrar a IA para cima de mim. O Firefox está com assistente de IA, o Brave, todo mundo, né? Então, qual que é o problema? Né? O problema é o seguinte: é uma coisa que boa parte de vocês inscritos desse canal, que tem uma coisa chamada bom senso e senso crítico, vocês entendem como funciona. Meu Deus do céu, é impossível gravar um vídeo nesse lugar, porque sempre tem um cachorro gritando ou uma criança gritando. Né? Então, você que entende o conceito simples de nexo causal, ou seja, uma coisa leva a outra, você já deve ter percebido qual é o problema dessas abordagens ostensivas de adoção de chats de IA. O Vivaldi, ele deu sinais de que talvez eles estejam dispostos a lutar até a morte para evitar esse fim trágico ou se posicionar como um navegador dos hipsters, um navegador dos contratendências, um navegador de quem não está junto com a massa. Tá? E esse movimento é importante. Então, assim, se você tem dois neurônios, se você é um cara que entende que a IA ela precisa dos criadores de conteúdo para ter conteúdo para ser treinado, tá claro o problema. Né? Mas eu vou explicar. Eu vou explicar para você que não entendeu. Como é que funciona a IA hoje em dia? Tá? O ChatGPT, Gemini, todos eles. Tá? Você tem a internet inteira e milhares de sites e fóruns. Eu vou pegar um exemplo bem específico aqui, que é do Stack Overflow. Stack Overflow foi um site, foi um fórum onde pessoas se encontravam para colaborar de forma técnica. Né? Então, uma pessoa que tem uma dúvida técnica ia no fórum técnico do Stack Overflow e perguntava para uma pessoa com uma senioridade maior, ou alguém que já passou por aquela experiência, para resolver aquele problema. É uma coisa simples, caso típico de uso da internet 2.0. Tá? Internet 2.0 veio aí de 2002 para cá, onde o foco da internet é a interação entre pessoas. Tá? As pessoas, elas não só leem o conteúdo do site, como elas criam conteúdo para os sites. Tá? Esse é o conceito de internet 2.0. Tá na cara que é óbvio, né? A pessoa ela faz uma pergunta, uma pessoa técnica responde e, meu Deus do céu, tá tudo certo. Depois de alguns anos, um avanço da adoção das pessoas na profissão de TI, profissões relacionadas à TI e tal, a galera começou a programar, nem todo mundo tinha o hábito de ler um livro, de ler a documentação. Então as pessoas, antes de ler, de recorrer à documentação ou recorrer a livros, elas iam direto no Stack Overflow. Então criou-se o hábito delas pegarem o código que foi gerado como exemplo no Stack Overflow para colocar nesses projetos. O Stack Overflow ele tem uma coisa que eu acho um pouco cruel, porque o Stack Overflow ele pune se você faz perguntas se você faz perguntas idiotas ou se você faz perguntas que já foram respondidas. Então você toma uma punição. O seu score cai. E com o score baixo, você tem poucas chances de conseguir interagir com conteúdos lá depois de algum tempo. E se você responde uma pergunta e a sua pergunta ela é rechaçada por uma resposta melhor, você também é punido. Então, na prática, eles criaram um ambiente onde, se você não tem excelência nem para fazer pergunta nem para responder, é melhor você ficar longe. Por que isso acontece? Porque você tem o like e o dislike da pergunta e da resposta, ela virou uma moeda de troca. Então, o cara que está respondendo, ele quer responder da forma mais mastigada possível, como se a pessoa que está ali do outro lado fosse um completo imbecil. Então, o cara não só responde a pergunta, ele responde a pergunta com um trecho de código funcional, onde o cara só copia e cola no código dele e vai estar tudo certo. Por fazer esse tipo de coisa, ele recebe mais recompensa do que o cara que faz uma introdução teórica, enfim. O lance é, o Stack Overflow ele privilegiou ao longo do tempo quem dava as respostas mais mastigadas para os usuários mais preguiçosos. E esses usuários mais preguiçosos simplesmente passaram a copiar esse código
e colar. Então, no começo do Stack Overflow, era tudo muito embasado teoricamente. Então, os caras, eles davam uma resposta teórica, tal, não uma resposta muito prática. E aí, com o tempo, o negócio virou, e aí as respostas práticas passaram a receber muito mais pontuação do que as respostas teóricas. Por quê? Porque o pessoal não quer teoria, o pessoal não quer aprender, o pessoal quer copiar e resolver o problema, certo? As IAs foram treinadas em cima do Stack Overflow. Então, as IAs, elas foram treinadas em cima dos caras que dão a resposta, que dão exemplos de código, que são exemplos de código que o cara só copia e cola no projeto dele. Tá? É por isso que o ChatGPT, dentre outros, eles são muito bons em te fornecer trechos de código para resolver, para exemplificar problemas e teorias e tal. Eles foram treinados em cima disso. Com o advento do ChatGPT, o Stack Overflow morreu, tá? Quem aí ainda procura coisa no Stack Overflow? Eu até procurava, de birra, né? Porque eu procurava no ChatGPT, o ChatGPT dava a resposta. Aí eu procurava no Google, ele me dava o Stack Overflow. E aí eu comparava os dois e falava, tá, beleza. E aí, no começo, o ChatGPT não era tão bom assim. Depois ele ficou bom o suficiente. Aí apareceu o Gemini. O Gemini é integrado com a busca do Google. Então, eles colocaram a resposta do Gemini antes das respostas do Stack Overflow. E aí eu comecei a perceber que a resposta do Gemini é melhor que a do Stack Overflow. E aí eu parei de usar o Stack Overflow. Eu não vou mais lá. É bobagem, é besteira. E não só eu. A internet inteira tá fazendo isso agora. E aí o pessoal percebeu que os websites vão morrer. Porque a IA, ela responde as coisas de tal forma que você não precisa entrar no site. Se você quer uma resposta rápida, você não precisa entrar no site mais. Para ver aquela pergunta. Então, se eu estou com uma dúvida de uma linha de comando, cara, a primeira linha depois do prompt que eu fiz é a resposta. Então, eu não preciso entrar no Stack Overflow. O Stack Overflow matou os blogs, né? Então, a gente tem essa sequência. O Stack Overflow matou os blogs técnicos e agora a IA está matando o Stack Overflow. O Stack Overflow, para mim, já morreu. Tá? Já morreu. Inclusive, eles fecharam uma parceria, não lembro qual dessas IAs. Eles fecharam uma parceria que é para fornecer os dados deles todos para essa IA que eles contratou eles, e agora no termo de uso deles, você que escreve lá está aceitando que o seu conteúdo seja usado para treinar IA também. Então muita gente que vivia de reputação no Stack Overflow soltou a mão, falou, mano, não vou mais gastar meu tempo aqui, porque todo mundo está ganhando dinheiro com isso, menos eu. E a galera que ia para lá para chupinhar as respostas, ele chupinha a resposta do Gemini, do ChatGPT, enfim. O pessoal percebeu que boa parte do tráfego da internet está sendo desviado para os chatbots. Tá? Então, se você está no Google, você faz uma pergunta e o chat te responde, a IA te responde, por que você vai clicar no site? E o pessoal começou a perceber quedas de 20%, 30%, 40% ao mês na taxa de visualizações, na taxa de pesquisa e busca. Então, a galera que tem aquele... Eu li um depoimento de um cara que tem 15 sites diferentes, de vários assuntos, e ele percebeu uma queda... Ele está percebendo quedas de 10%, 15%, 20% ao mês, desde que o Google integrou o chat na busca dele. A IA, né? Na busca dele. E o Google já avisou, até o final do ano vem o novo Google. E o novo Google é o Google sem respostas. Tipo, ele vai deixar o resultado da pesquisa dos sites numa segunda página. A primeira página do Google vai ser o Gemini. Isso elimina a viabilidade econômica de você produzir conteúdo por escrito na internet. Tá? Colocando em termos, é isso que vai acontecer. A internet morreu. Tá? Ela não vai morrer, ela morreu. Porque as decisões já foram tomadas, as pessoas já estão condicionadas e não existe nada que possa reverter essa tendência. Os únicos players que poderiam reverter essa tendência são as próprias Big Techs. Elas não estão interessadas nisso, porque elas ganham dinheiro de qualquer forma. Elas estão ganhando dinheiro... Elas ganham muito dinheiro com ads. Então, a partir do momento que eles criaram um modelo de negócio com ads, isso não vai demorar para acontecer, dentro das IAs, por exemplo, da IA, na hora que ela te der uma resposta, ela te indicar um produto, por exemplo, ela volta a receber o dinheiro dela. Quem não vai receber o dinheiro dela são os intermediários. Tem aquele papinho de que, não, os grandes produtores de conteúdo de destaque que produzem, eles vão ser privilegiados e de alguma forma o tráfego vai ser direcionado para eles. Não vai. Esquece essa merda, esquece. Tudo que os caras querem é tirar o intermediário. Eles não querem ter que pagar ninguém. Eles não querem ter que manter sistema de pagamento para produtor de conteúdo. Eles não querem, não precisam. Inclusive o Nano Banana, não o Nano Banana especificamente, mas o Gemini, o VO, que cria vídeos curtos, por exemplo, é uma possibilidade do Google gerar conteúdo que faz as pessoas ficarem o dia inteiro rolando tela para cima, sem que eles tenham que pagar ninguém para isso. Assim, a ficha ainda não caiu, mas a ficha deles já vai cair. Eles não precisam do produtor de conteúdo mais. Eles precisaram do produtor de conteúdo para treinar a IA deles. Agora que já foi treinado, não precisa mais. Então eles vão começar a tirar
os produtores de conteúdo da mesa. Isso é inevitável, isso já está acontecendo, então não é uma coisa que a gente pode falar que é reversível. Não é reversível, as pessoas já se habituaram a pensar dessa forma. O que eu penso e muitas outras pessoas pensam também, que produzem conteúdo ou que gostam dos velhos modos de se consumir e produzir conteúdo, é que vai ter uma resistência. Essa resistência não vai ser popular, tá? Mas vai existir uma resistência. Vai ter gente que vai continuar colocando o site no ar, vai ter gente que vai continuar produzindo conteúdo para esses sites, vai ter gente que vai rejeitar o uso dessas IAs para facilitar a sua própria vida, tá? E isso por quê? Isso é uma explicação biológica agora, tá? Tudo que você não, biologicamente falando, tudo que você não usa, você perde. Se você não usa o seu cérebro, você vai perder o seu cérebro. Se você passou 12 anos na escola, que é para você aprender a ler e interpretar um texto com senso crítico, porque o objetivo da escola é esse, tá, gente? Deixa eu explicar para você para que serve a escola. Você entra ali no primeiro ano do ensino fundamental e sai lá no terceiro ano do colegial, depois de ter lido, sei lá, 500 livros diferentes, feito 15 mil horas de aula, que é para você conseguir pegar um livro e absorver esse conteúdo e ter uma opinião e um senso crítico, comparando essa leitura que você fez com as outras leituras que você fez no passado. A escola serve para isso. Agora, se você abrir mão de usar todo esse seu repertório e se escorar completamente só em IAs e chats, adivinha o que vai acontecer com o seu cérebro? Adivinha o que acontece quando você não usa, né? Ele vai virar geleia, meu amigo. Ele vai virar geleia. Você vai virar um drone. É isso que, se você for... Cara, olha na rua, olha ao seu redor. Hoje, tem gente que já virou drone. Não percebeu. Ele é um drone das opiniões dos outros. Ele é um drone Não, drone não, acho que é um proxy, talvez, né? Ele não tem opinião própria, ele é só um proxy. Ele é um proxy das opiniões da Jovem Pan, ele é um proxy das opiniões escolhe alguém de esquerda aí. Ele é um proxy de alguém de alguma Big Tech. Ele é proxy, entende? O cara não tem opinião própria, porque ele tá tão inserido naquela bolha e tudo para ele faz tanto sentido ali, né? E para fazer sentido não precisa estar certo, tá? Para fazer sentido na cabeça da pessoa, basta ativar as partes corretas do cérebro dela, que ela vai achar que tá tudo bem. E as pessoas estão deixando de exercitar o seu senso crítico, elas estão deixando de exercitar a compreensão de leitura de textos, elas estão deixando de confrontar ideias, elas estão simplesmente passando para frente o que chega nelas. E a IA, ela tem uma propaganda, ela me lembra muito aquela questão do cientificamente comprovado, sabe? Então você tem toda uma questão no marketing de atrelar o seu produto ao cientificamente comprovado. Mas o cientificamente comprovado, ele não é necessariamente uma coisa boa, porque ela pode ser só mentira mesmo, né? Então as pessoas, elas confiam na tecnologia como, o computador não erra. Eu cresci com isso, tá, gente? Computadores não erram. Eu cresci com isso. Quando eu vi o ChatGPT delirando, eu fiquei horrorizado. Eu falei, meu Deus, os computadores erram muito, né? Eles erram de propósito, inclusive. Então, assim, a gente tem um cenário onde a gente tem computadores que estão moldando a opinião pública, esse é o termo, tá? Quando você vai no Grok e pergunta para ele se a informação que chegou para você está correta ou não, você está terceirizando a sua capacidade de análise crítica daquela informação para uma IA que tem uma agenda própria. O Grok tem uma agenda. Ele não é independente. Ele não é neutro. Não é neutro. Se ele desviar o foco dele de um lado para o outro, o programador vai lá e muda a programação dele. Ele tem viés, tá? O Grok tem viés, o Gemini tem viés, o DeepSeek tem viés, todos eles têm viés, tá? Então, a partir do momento que você abre mão do seu senso crítico para depender da opinião do Grok ou de alguma dessas IAs, você está jogando fora não só esses 12 anos que você passou na escola treinando e aprendendo a ler e interpretar texto, quanto aos últimos milênios de adaptação e evolução do ser humano. Muito provavelmente, se você está duvidando dessa informação que eu estou passando, você também não acredita na evolução. Tá tudo certo, tá? Então, eu vou assumir aqui que todos aqui fizeram o segundo grau em uma escola minimamente competente. A gente está jogando fora a evolução. O ser humano evoluiu para trabalhar em conjunto, o ser humano evoluiu junto com as linguagens, junto com as informações, junto com as complexidades. O cérebro humano é grande do jeito que ele é, por ele ser um resolvedor de problemas, por ele ser um bicho que sempre esteve muito abaixo na cadeia alimentar ali. O ser humano sempre foi snack de bicho selvagem, a história inteira, e ele aprendeu a se organizar, a criar ferramentas, criar métodos, metodologias para conseguir superar essas adversidades e se adaptar no máximo de lugares possíveis. A partir do momento que você tira do ser humano o desafio de raciocinar, você não precisa dessa evolução mais. Então a gente tem um cenário onde pessoas, para não perder o que elas duramente conquistaram com anos e anos de leitura,
elas vão se manter fiéis e vão continuar lendo conteúdos de blogs, de material escrito, e não vai ficar dependendo de IA para dizer para ela o que é certo e o que é errado. E tem gente que, da mesma forma que ler te torna mais inteligente, escrever também te torna mais inteligente. Então tem muita gente que vai se abster de criar conteúdo por escrito usando IA. Assim como tem gente que estuda matemática até hoje, mesmo existindo bibliotecas em Python e calculadoras. Você não estuda isso para resolver o problema, você estuda isso que é para você compreender e analisar se a solução que a máquina te deu faz sentido ou não. E, claro, manter o seu cérebro funcionando. Manter o cérebro funcionando é o novo maromba dos próximos anos, tá? Se hoje em dia o sucesso é ter um braço dessa largura, portão, sarado, tanquinho, tá ligado? Daqui a 20 anos é quem tiver um cérebro. Quem tiver um cérebro vai ser o... Quem tiver um cérebro que não for apodrecido vai ser destaque em partes da sociedade. Porque outra parte da sociedade vai estar completamente escravizada e vai ser tratada como drone, vai ser tratada como na proposta original do Matrix, unidades computacionais autônomas. E não sei se vocês sabiam disso, mas o Matrix original, o roteiro original do Matrix, as pessoas não eram pilhas, as pessoas eram unidades computacionais. O que faz muito mais sentido do que pilha. Mas faltou bolas o pessoal ir pra frente com esse roteiro original. Então vai ter muita gente que não vai servir para nada. Muita gente que é só proxy. Não é que não vai servir para nada, vai servir de massa de manobra, de golpe, sei lá, crime organizado, não sei qual que vai ser o nome. Mas o lance é que a gente tirou aquela resistência natural das pessoas a aderirem a ideias. Antigamente era assim, cara, eu tenho uma ideia, vamos fazer tal coisa. E aí você tinha que explicar para a pessoa de 15 formas diferentes de por que aquilo que você está falando é uma boa ideia. E aí só no final a pessoa decidia se ela ia ou não. E muitas vezes ela não ia fazer o que você estava propondo. Você tira isso foi retirado, esse cercadinho foi retirado. Porque se você tem as pessoas, cada uma na sua bolha, é só você pedir para a bolha, com as palavras que a bolha reage melhor, e eles vão fazer o que você quer. Galera, vamos invadir o Congresso. Cara, isso faz muito sentido. Vamos agora. Se eu falo uma coisa dessas, sei lá, 15 anos atrás, galera, vamos invadir o Congresso. Putz, mas por quê? Como assim? Qual o contexto? E a conjuntura? E a polícia? E não sei o que lá? E no final dos contos ninguém vai. Ligado? Agora você passa com uma galera ali, numa bolha. Toda a realidade delas é cercada pelas suas narrativas. Tá ligado? Você chega pra ela e fala, galera, vamos invadir o Congresso. Velho, só faltava essa ordem. Tudo faz sentido. É o que falta, galera. Vamos. Entende? Isso é um exemplo hipotético, tá, gente? Isso nunca aconteceu. Mas isso, para várias outras coisas, vai ficar muito mais fácil. Você conseguir manipular as pessoas. Na verdade, você não manipula as pessoas. Você prende elas em bolhas, tira a complexidade, dá uma lixada nela, sabe? Você dá uma lixada, tira a coisa, vai ficar todo mundo lisinho ali, pronta para responder o seu comando. Seja ele qual. O comando pode ser compre um produto, assista um programa, dê like em tal lugar. Um monte de drone. O cara do Vivaldi entendeu, tá? Ele falou que... Ele tá falando aqui de alegria navegar na web, mas navegar na web é um inferno, né? Porque é tanta propaganda que tem. A web foi destruída pelas propagandas. E agora ela vai ser destruída pelo fim das propagandas. Mas o Vivaldi, o cara falou que é contra do Vivaldi ter integrações com IA para agilizar a navegação. Porque tem navegadores aí que o navegador nem entra no site mais, né? Eu não lembro qual que é, não lembro se é o Comet ou se é um outro, eu não tenho acesso a eles, tem que precisar de convite e tal. Mas é um negócio que assim, o navegador é um prompt. Você não navega na internet, na verdade, assim. Quando você entra no site, ele extrai toda a informação do site e organiza ela para você que você não tem que ler o site. E assim, obviamente ele não vai gerar renda de ads pro dono do site, né? Muito provavelmente ele vai pegar esses ads e vai incorporar no próprio sistema dele para ele mesmo ganhar dinheiro. Algo parecido com o que o Brave fazia, de trocar as propagandas que é pra ir te dar uma parte da grana, né? É isso, tá ligado? Você tá literalmente tirando o poder de barganha, tirando o poder de existência do cara que produziu o conteúdo, porque ele não vai ganhar dinheiro nenhum com os ads, com publicidade. Então, a ideia do Vivaldi é não vamos ter essa IA, não vamos por esse caminho. A gente quer a web como ela era antigamente. E eu acho que vai ter uma tendência de pessoas que vão adotar esse tipo de coisa. Eu, hoje, tô lendo Kindle, tô lendo livros físicos, tô ouvindo CD, tô usando meu iPod, eu tô, de certa forma, me prendendo a coisas que não são tão práticas, mas que mantêm o meu cérebro funcionando, sabe? Nossa, eu poderia ir de patinete elétrico na padaria? Poderia, mas eu vou a pé. E senão minha perna vai parar de funcionar. E eu vou ficar mais gordo do que eu já sou. Entende? E eu achei bem interessante essa proposta, mas eu sei que ele vai falhar, tá? Eu sei que ele vai falhar. Porque não vai ter como o Vivaldi sobreviver se ele não tiver uma fonte de renda, tá?
Então, a não ser que o Vivaldi viva de assinaturas, não vai ter como o Vivaldi se manter, tá? Na verdade, não vai ter nem como ninguém se manter. Ninguém. Porque o Google não vai pagar o produtor de conteúdo pelo conteúdo gerado. E ninguém paga, tá? Ninguém vai pagar. O Comment não vai pagar, o, o, o Copilot da Microsoft também não vai pagar. Então, assim, todo mundo que tem IA para ajudar você a navegar na internet, ninguém vai pagar o produtor de conteúdo. O que vai acontecer é que o produtor de conteúdo vai morrer. Ele vai deixar de produzir conteúdo. Tá? Ele vai deixar de produzir conteúdo. É isso que vai acontecer. E aí, boa sorte treinando sua IA aí, valeu? Sem conteúdo. Treina ela aí. Vai lá. O que não é um problema. É só você prender as pessoas num loop eterno de repetição, sem novidade. É só você. Isso funciona com Chaves, né? Chaves ficou passando os mesmos episódios durante 40 anos. Tá tudo bem. Você não precisa de coisa nova. Bobagem. Coisa nova traz a incerteza e a frustração de você não gostar do negócio, né? Agora, se você só repete, assim, algoritmicamente, se você usa um machine learning para descobrir o que o cara gosta, você fica só repetindo essa coisa dele, só repetindo essa fórmula, é isso que faz o Netflix funcionar. Então, na prática, o produto de conteúdo é inútil. Não precisa, bobagem. A gente não precisa avançar para frente. A gente só precisa otimizar os caminhos de tirar o dinheiro de um lado e passar o dinheiro para uma Big Tech. E isso a gente vai continuar fazendo e vai continuar suportando de forma ótima, de forma otimizada, como sempre. E isso a gente vai entregar de bandeja para os caras e tá tudo bem. É assim que vai funcionar. Algumas pessoas, alguns rebeldes vão pro Fediverse, tá? Outras pessoas não se importam. Para elas é uma bobagem, é um gasto de neurônio desnecessário. Porque se o conteúdo já tá pronto e mastigado, para que eu vou ler? Para que eu vou ler o livro? Entende? Não faz sentido. Então é isso. Tipo, o cara do Vivaldi tem boas intenções, mas ele vai falhar miseravelmente. Tá? Eu acho que o Vivaldi vai morrer. Eu acho que talvez o Dilo seja o último bastião do acesso à internet humanizado, né? Porque o Firefox já está com a sua abinha de IA ali, ligado ao Gemini, talvez seja uma nova forma de conseguir dinheiro com o Google, já que o Google vai morrer, né? O Google, como a gente conhece, ele já morreu, na verdade, ele tá já tem data para virar a chave. Ele vai ser só um chat, não vai ser mais um buscador de conteúdo na internet, tá? Então, até o final do ano, provavelmente a gente vai ter os números da destruição de mercados inteiros de website. E isso inclui, por exemplo, o WordPress, vai pro saco. A WordPress não vai ter mais motivo para existir praticamente. Porque se você faz uma busca e quem está te respondendo é uma IA, por que ela vai indicar a loja do fulano ou do ciclano? Ela não vai indicar, ela vai indicar quem paga ela. Então, todo mundo vai ter que pagar para estar presente no resultado da busca do chat da IA, entende? E aí vem a outra pergunta, por que eles vão ter todo um trabalho para desenvolver um sistema de parceria se eles podem simplesmente cuidar disso eles mesmos, entende? Tipo, assim, aqui a gente não tá falando mais de humanidade, bem da humanidade, tá falando aqui só de dinheiro, é business, o negócio é business. Não tem sentimento, uma nostalgia, não tem, é business. Se o Google pode colocar todos os produtos do mundo na loja dele, por que ele vai indicar um produto na sua loja, da sua loja? Pequena lá com WordPress, WooCommerce, por que eles vão fazer isso? Não tem por que fazer. Se você pode agendar um Airbnb via Gemini, por que ele vai te mostrar o site do Airbnb, cara? Entendeu o tamanho do rolê? Não faz sentido mais. A forma como a gente interage com o conteúdo, ela vai ser via chat. E daqui a pouco vai ser via voz. Igual no Star Trek. Então, quando ela for via voz, aí que realmente você não tem mais nenhuma possibilidade de ter concorrência de nada. Porque você está conversando com um locutor, esse locutor, ele tem os interesses próprios dele e ele vai indicar o que ele acha que tem que indicar. E a conversa falada, ela demora um pouco, ela não é que uma busca visual é muito mais rápida do que uma busca falada. Se você chega para ele e falar, cite para mim 10 restaurantes, não sei o que lá. Ele começa a falar, você para no segundo, cara. É diferente de uma busca visual. Você vai lá no Google, digita lá 10 restaurantes, você te mostra uma lista, você para lá, 2 segundos você já decidiu. Falado não, falado é muito mais moroso, muito mais demorado. Então, as possibilidades são reduzidas, né? A quantidade de escolhas é reduzida. Você não vai ser exposto mais a tantas escolhas. Você vai ser exposto a uma única solução, que não é você que determina qual é a melhor solução. Quem determina são os interesses econômicos de quem está rodando o chat que está te atendendo. Beleza? Então é isso, galera. Gostou do vídeo? Dá um like. Não gostou, dá um dislike. Dúvidas, sugestões, deixar nos comentários. Se quiser ajudar o canal, segue aí nosso Pix. E vamos, que a IA não dá sossego para ninguém. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Falou!